Pedro, boa noite. Boa noite. Vou fazer uma pergunta para os dois, simples. O que faltou para o Bragantino avançar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América, Eberson da 102 FM? Boa noite. Em primeiro lugar, felicitar o Botafogo, foi a equipa que foi qualificada nesta eliminatória. E, em segundo lugar, dizer que estou muito orgulhoso daquilo que é o grupo que temos e a forma como jogamos em particular hoje. Futebol é feito de resultados, e são esses mesmos resultados que ficam para a história, mas aquilo que nós fizemos nas duas eliminatórias, em termos de jogo jogado, estou a falar daquilo que foi o futebol praticado e daquilo que foi a forma como jogamos, eu acho que hoje ainda aqui com mais agressividade, que nos faltou nesse primeiro jogo no Rio, a equipa fez tudo para ganhar. O que reza a história é que a este nível de detalhes fazem a diferença. E esses detalhes quais foram? Foram três golos de um mesmo jogador que está num momento muito bom. Hoje, praticamente, acho que ninguém o viu dentro do campo, mas acabou por estar nesse momento de decisão. E esses detalhes também têm a ver com aquilo que às vezes nós podemos fazer e não fizemos. Um golo de lançamento de linha lateral, como foi aquele primeiro lá no jogo de ida, e o golo que sofremos hoje aqui, são detalhes que nos penalizaram muito. Se juntarmos a isso a enorme quantidade de situações de golo, eu diria clara, que tivemos hoje e não conseguimos marcar, ditam a história desta eliminatória, mas isso não nos tira de maneira nenhuma aquilo que é o orgulho, e em particular deste jogo, que é o que nos está mais presente, da forma como a equipa encarou, acreditou e lutou até ao fim para ter outro desfecho. Infelizmente não tivemos. Vamos estar na Sul-Americana, temos também uma vingança aí em relação a essa competição, que ficámos muito tristes da forma como saímos o ano passado, e o mais importante de tudo é que temos já os quartos de final aqui no domingo, às 16, e então o nosso foco hoje é tempo para ter o nosso luto, amanhã também, porque é dia livre, mas na sexta-feira já temos de estar totalmente focados nesse jogo domingo, porque queremos ultrapassar esse obstáculo difícil que vai ser o Inter de Limeira. Acredito que o plano foi bem claro no que ele falou. A equipe foi, de uma palavra muito rude, que eu vou usar aqui agora, incompetente. Cometeram erros cruciais onde o futebol não perdoa. E hoje, claramente, a gente foi superior ao Botafogo. A gente teve uma equipe muito intensa dentro de campo. A gente conseguiu, de uma maneira agressiva, agredir o Botafogo da maneira que não conseguimos em Engenhão. Faltaram os gols, isso é claro, mas não podemos errar da maneira que erramos na parte de trás, onde a gente entrega a bola e dá o gol para o Botafogo. E, claramente, o Botafogo não conseguiu jogar durante 90 minutos. A gente conseguiu pressionar o Botafogo do meio campo para frente. Acredito que talvez uma saída ou outra em contra-ataque, onde foram erros nossos, foram um fator principal para o Botafogo classificar. Pedro, boa noite. Boa noite. Vou procurar ser breve. Primeiro, dizer que a sua tristeza, o do Juninho, a decepção, é a tristeza do torcedor, né? Uhum. Vocês não estariam aqui comemorando. Então, já quero dizer que eu não compactuo com o torcedor xingando, fazendo gestos a você, reclamando da forma que foi, porque a entrega não faltou, né? Uhum. Então, o torcedor vai para casa e pode pensar um pouquinho nisso também, né? Uhum. Ganhar e perder faz parte. O lance, o Juninho fala de erros, o Lucas Cunha, experiente, erra. Mas ele sofre a falta, você não entra no mérito de arbitragem. E todos viram que foi falta, a televisão confirma a falta. Só que igual essa do Lucas Cunha, o Vilmar Rodan não marcou umas 10 no jogo, que é a característica do árbitro. E o jogador talvez tivesse que estar preparado para saber que ali ele não poderia ter se atirado na falta. Mas passou, né? Como que você vê essa questão que está pegando da falta de gols? O time entra para a fase final do Paulista agora com o segundo pior ataque. Talvez só a Portuguesa tenha feito menos. E se a gente vê a quantidade que teve nos 2 jogos com o Botafogo, o volume, a sequência, hoje o Gatito mesmo fazendo defesas incríveis, e teve que, no lance do Thalisson, fazer aquele golaço. O que falta? Falta o goleador, falta tranquilidade, falta treinamento, falta o quê nesse momento para você, de fato, ter um time que comece a conseguir fazer gols? Não dependa, de repente, só de Juninho Capixaba, não dependa só de jogadores que não estão mais aqui, para mudar esse cenário. Bem, em primeiro lugar, a sua pergunta encerra ela mesma a resposta.
Se nós, eu já disse isto aqui várias vezes, se nós não chegássemos, nós não tivéssemos esse volume, eu ficaria muito preocupado. Mas nós temos chegada, temos volume, temos ocasiões claras. Agora falta ter um bocadinho mais de tranquilidade nessa última zona. Falta ter um bocadinho mais de serenidade naquilo que é o momento de decisão. Mas fora isso não vejo outra coisa. Hoje, a forma como chegámos e a forma como tentámos fazer os golos foi dentro daqueles muitos e bons jogos que fizemos o ano passado aqui em casa. Foi isso que eu vi, foi isso que eu senti, e o que falámos ao intervalo foi do orgulho tremendo. Eu não tive uma intervenção. Quando um treinador está no banco e não tem uma intervenção ao longo de 45 minutos, é porque vê que a equipa está totalmente com esse compromisso, está totalmente com essa ativação, está totalmente metida no jogo, e são detalhes que podem fazer a diferença. Detalhes na primeira parte da bola não ter entrado, detalhes de facto desse erro individual que nos penalizou, de termos ido atrás e até ao final tivemos praticamente aquela bola que terminou na mão do Gatito. Preocupação seria se nós não tivéssemos essa construção, se nós não tivéssemos esse volume, se não tivéssemos essas oportunidades. A bola vai entrar, o futebol tem destes momentos, às vezes as coisas criam-se desta maneira e não entram, outras vezes, praticamente como hoje, que não foi uma oportunidade, ou seja, não foi uma oportunidade que foi construída, praticamente o Júnior acaba por entrar com a bola dentro do golo. Há momentos assim, olha, há momentos que já fez 8 golos na Libertadores, há momentos assim. As coisas são o que são. Vamos encontrar esse caminho de positividade, de dar uma resposta já, e isso é uma exigência que temos que ter de nós mesmos, que vai ser importante, com golos e com a vitória que nos leva às meias finais do Paulistão. Pedro, Juninho, boa noite. Vocês dois estão há bastante tempo, né, no Bragantino, para entender que a expectativa do torcedor passa muito também pela questão do investimento, de tudo aquilo que o clube veio mudando ao longo do tempo, dos últimos anos principalmente, para chegar onde chega agora. E uma classificação apenas para a Libertadores em 2022 para a fase de grupos, né? Agora bate na trave mais uma vez. O que falta para que os investimentos também cheguem dentro de campo, para que o clube suba de nível com os resultados também dentro de campo? Os investimentos não têm a ver só com... Não sei se está a falar em investimentos em termos de... Que tipos de investimentos? De tudo. Esta marca que hoje não está aqui, porque não faz parte, não é um patrocinador desta competição, mas que nos acompanha sempre, está ali na t-shirt do Juninho, é uma marca que qualquer projeto que entre é para ganhar. Isso que fique bem claro. Qualquer projeto que entre é para ganhar. Mas a realidade que é o futebol brasileiro não é a mesma realidade que é da Áustria. Nem é a mesma realidade que é, por exemplo, o Leipzig, que agora já está em lugares cimeiros da Alemanha. Mas também não nos enganemos, nem nos iludemos. Nem vamos deixar de pensar que este projeto não vai chegar lá. Não vai chegar lá. E não vai chegar lá quando tiver uma nova arena, não vai chegar lá agora já quando regressarmos da data FIFA para o novo CT, onde toda a estrutura do futebol vai passar a trabalhar junta, onde todos os miúdos que fazem parte deste processo na base vão começar a trabalhar juntos. O Gabi e o Isaac da vida, que entraram no último jogo, mais o Felipe e o Yuri, já vão estar mais próximos de nós para poder continuar a dar esses passos, mas é uma coisa ainda que vai levar o seu tempo. Eu não acredito em investimentos imediatos nem milagrosos, mas faço-lhe o convite a que faça uma análise sobre os maiores investimentos das equipas nesta temporada no Brasil. E veja se o Red Bull está nos maiores investimentos desta temporada no Brasil. E veja quanto dinheiro é que nós temos de budget para fazer esse investimento, que é aquilo que você está a falar e aquilo que você queria chegar. Essa não é a nossa filosofia, por enquanto. Temos que fazer ainda crescer muito, temos que ganhar muita estrutura, temos que ganhar muito mais competitividade, temos que ganhar muito mais maturidade, para quando continuarmos a lutar para chegar a distâncias como estas, darmos uma resposta muito mais positiva. Eu penso que hoje também nos faltou um bocadinho dessa maturidade em jogo, dessa capacidade de entender o jogo e como é que o tínhamos que abordar, em particular quando tínhamos mais um jogador e quando abrimos o Elinho na esquerda e o Natos na direita. Isso é uma mensagem, como é que queremos chegar ao golo e de que forma, e isso tem um entendimento. Mas eu acredito que em 4, 5 a 6 anos esta equipa
está a competir por todas as competições e com os grandes do Brasil. É isso que eu lhe posso dizer, mas o caminho ainda é longo, ainda falta percorrer muito. E eu acho que também é muita injustiça da sua parte estar a dizer que só uma vez é que ainda foi à Copa Libertadores, não é? Acho que é um bocadinho injusto. Eu, quando vim para aqui para a primeira vez para o Brasil, sem conhecer a realidade do futebol brasileiro, nós olhamos para o Rio, quantas equipas grandes tem? Nós olhamos para São Paulo, quantas equipas grandes tem? Só aí já estão 8. Depois vai para Belo Horizonte, depois vai para Porto Alegre. Quantas estão? E assim do nada o Red Bull Bragantino chega e vai competir à frente dessa gente toda. É preciso termos um bocadinho a serenidade e a realidade de onde é que estamos, mas ainda mais de onde queremos chegar. E nós vamos chegar a esse ponto. Vai levar tempo. Isto não acontece de um dia para o outro, nem muito menos se compra no supermercado. Pedro, aqui, Pedro Rigoni da Bragança FM. Na coletiva lá no jogo de ida no Rio de Janeiro, você chegou a falar que o Bragantino estaria na próxima fase e iria passar para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. Essa fala teve algum objetivo a mais? Qual que foi a intenção dessa fala? Ou por que você tinha tanta certeza que essa equipe iria chegar na fase de grupos? E para você, Juninho, por gentileza, o Júnior Santos marcou os 3 gols que deram a classificação para a equipe do Botafogo. Foi o jogador mais difícil que você já marcou? Foi o jogador que você mais teve dificuldade de marcar? Acredito que não. Já marquei grandes jogadores do futebol brasileiro. E num campeonato talvez amistoso, numa Flórida, marquei jogadores que também praticam futebol na Europa de alto nível. E o Júnior tá claro, vivendo uma fase muito boa na carreira. Acredito que talvez única. Não foi um dos maiores jogadores que marquei, mas vive uma fase talvez brilhante, onde ele conseguiu fazer 3 gols. E claramente, lógico, não é desmérito, não tiro mérito nunca do jogador, ele tem qualidade, mas talvez esteja ainda um pouco longe dos jogadores mais difíceis que já marquei. Ponto número 1, a mensagem que eu queria passar era através da comunicação social, porque sabia que ia chegar ao adversário. Era uma mensagem de dizer que estamos vivos, a eliminatória está totalmente em aberto. A segundo remetente dessa mensagem éramos nós mesmos. Éramos nós mesmos. O Juninho estava ao meu lado nessa conferência. Estava do meu lado esquerdo, hoje está à direita. E a mensagem era precisamente essa. E sabe porquê? Porque eu tenho uma confiança e um orgulho neles tremendo. E sabia que eles hoje iam fazer o jogo que fizeram. Eu acho que foi mais do que suficiente para ganhar, mas o futebol tem destas coisas. O futebol não é matemático. O futebol não é uma ciência exata. Mas a forma como a equipa jogou foi uma forma muito clara de que queria ganhar e de que queria estar na Libertadores. E eu assumo toda a responsabilidade de não estarmos. Lucas, da TV Vanguarda, TV Globo, minha pergunta é para o Juninho. Juninho, você mais uma vez teve uma partida muito boa, ganhou quase todas as bolas, principalmente em relação ao Júnior Santos, do seu lado ali, muito pilhado e focado no jogo. Você acha que faltou dos seus companheiros um pouco mais disso? Acredito que isso é mais individual de cada atleta. A cada partida que a gente vai disputar de uma grandeza como a Libertadores, eu já vivi isso na minha pele talvez 2 ou 3 vezes, não é a primeira vez que eu participo da Copa Libertadores. Isso é um campeonato onde a gente tem que ter a fome, e a fome tem que ser sempre maior que o nosso adversário, independente de quem venha. E acredito que possa ser que tenha faltado um pouco dos meus companheiros isso, mas isso não tira talvez o mérito da equipe. A equipe vem crescendo a cada jogo e a gente tem mostrado isso dentro de campo. Os números estão aí. A gente foi muito efetivo dentro do jogo, a gente teve oportunidades, eu tive uma oportunidade que quase achei o Sacha no primeiro tempo. Talvez falta um pouco mais de competência da nossa parte. Seria injusto falar que também só depende do Pedro, não depende da gente também. E nós, atletas, temos que assumir essa responsabilidade para que a gente possa, dentro dos jogos, conquistar os resultados. É a equipe que sempre marca, é a equipe que tira um peso e joga uma responsabilidade para os adversários. Isso tem faltado um pouco nós, jogadores, e temos que assumir essa responsabilidade. Pedro, boa noite. Você falou da equipe, apesar de não ter saído o gol, do comportamento da equipe. A gente tem falado muito isso aqui do comportamento, mais uma eliminação em mata-mata, porém eu queria saber se você sente um amadurecimento dos atletas, apesar da eliminação, e como trabalhar essa parte psicológica, afinal, no final de semana já tem mais uma decisão. Não vou trabalhar o tema emocional, não há tempo para isso, e eles sabem que têm que dar uma resposta já no domingo.
Não há necessidade de reforçar isso. Houve tempos, sem dúvida nenhuma, em que eu tinha que estar a falar constantemente e a exigir constantemente de que forma é que tinham que ser os nossos comportamentos. A forma como perdemos o ano passado nas 3 eliminatórias do mata-mata nada tem a ver com a forma como hoje já jogamos. Isso demonstra um crescimento, isso demonstra uma maior maturidade e uma maior forma de nos ligarmos ao jogo, um maior foco, apesar de termos sido eliminados por erros, em termos gerais, o comportamento global da equipa e a forma como compete é totalmente diferente. Então aí já há um crescimento. Por isso, o que eu espero é que eles deem já uma resposta no domingo. Eu não vou ter que fazer nada, só vou ter que limitar a escolher quem vai iniciar. Eles vão recuperar amanhã, vão recuperar depois da manhã, vamos ter alguma situação de preparação do jogo no dia menos 1, no dia anterior, escolher o 11 e vamos embora. Estou em crer que vão fazer um jogo ainda melhor do que o de hoje e estou, obviamente, também em crer que vamos ter um resultado melhor do que o de hoje. Boa noite, Pedro. Você falou em uma outra resposta sobre maturidade de entender momento de jogo. Quando você passa o Elinho para a esquerda e o Nath para a direita, eu acredito que você quisesse que o time usasse mais os pés do lado certo, né? Para ir mais para a linha de fundo e tentar mais jogadas de profundidade ali. Você acha que, às vezes, até por você usar muitos jogadores jovens, falta um pouco desse entendimento tático para os jogadores quando eles saem da base e você precisa evoluir um pouco mais isso neles? Sim, sem dúvida. Eu já fui, não crítico, mas acho que realista em dizer que aquilo que o jogador jovem brasileiro precisa, comparativamente com aquilo que eu conheço, com a realidade do meu país, é que passe por um maior ensino do jogo. Que o ensino do jogo seja mais sistemático. E que o ensino do jogo tenha a ver com o conhecimento dos princípios de jogo. Um dos princípios de jogo, por exemplo, do ataque, é ter largura. Ter a largura, ter presença na área quando uma equipa está mais em baixo, quando uma equipa está com menos um jogador e a possibilidade de abrir o campo para poder que a bola chegue na área. Depois vem aquilo que é mais fácil numa equipa profissional, quando eles já dominam os princípios do jogo propriamente dito, é o ensino do nosso jogar. E a minha competência deveria ser única e exclusivamente sobre o ensino do nosso jogar e aqueles comportamentos que nós falamos aqui a toda a hora. Mas verificamos que há muitas dificuldades em termos desse entendimento do jogo e também dificuldades individuais em termos daquilo que é uma própria percepção de um determinado posicionamento do jogo. Vou-lhe dar um exemplo muito claro. O Talisson entrou no jogo lá do Botafogo, jogou depois também lá no Guarani e teve movimentos que foram totalmente contraditórios em relação a princípios de jogo e posicionamentos numa determinada posição. Ele hoje, com o golo que fez, demonstrou perceber onde é que estava o espaço para poder receber a bola e para poder atacar o adversário. Mas isso requer uma evolução, requer um trabalho. E não deveria ser feito nesta altura num jogador já com essa idade a disputar uma eliminatória como esta, uma competição como esta. Mas esse é o nosso trabalho também neste projeto. E então, também faz parte do nosso trabalho dar-lhes esses ensinos, dar-lhes essas ferramentas para que eles possam utilizar de uma maneira muito mais eficaz naquilo que é o contexto do jogo. Muito obrigado, mister. Obrigado, Juninho. Boa noite a todos.